Ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, enviou à Procuradoria-Geral da República, PGR, um pedido de investigação sobre o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. O pedido se baseia em suposta destruição de propostas de minutas de decretos, propostas de decreto, na verdade, que são as minutas do Estado de Defesa, semelhantes à encontrada pela Polícia Federal na casa do ex-ministro de Bolsonaro, Anderson Torres. A ação ocorre após a declaração de Valdemar, na qual ele afirma ter recebido e triturado minutas de golpe destinadas a impedir a posse de Lula e manter Bolsonaro no poder de forma ilegítima, ou seja, por meio de um golpe de Estado. A CNN entrou em contato com a assessoria do presidente do PL e aguarda a resposta. Vamos ao debate. A gente comentou, Joel, aqui no dia as declarações do Valdemar da Costa Neto. E ele, nas entrevistas, ele falou assim, tive o cuidado de triturar, porque ele tentou banalizar a existência daquela minuta na casa do Anderson Torres, dizendo, nós recebíamos muitos documentos similares. E fica a pergunta, mas onde estão? Quem entregou? E ele, nas próprias declarações, disse, tive o cuidado de triturar. Mas é claro que isso gerou uma ação contra ele que está sendo encaminhada agora. Claro, e essa tentativa de defesa do Valdemar da Costa Neto, que é a mesma que o advogado do Anderson Torres tinha usado, né? Não, ele recebe esse tipo de documento aí todo dia. Que situação é essa no nosso país, em que figuras importantes da política brasileira e do Estado brasileiro estão diariamente recebendo propostas de golpe de Estado, minutas de golpe... A gente está vivendo num mundo surreal, né? A gente está vivendo num mundo em que o golpismo mais descarado é considerado uma parte banal do dia a dia. Você nem presta mais muita atenção, você já tritura. O que é isso, gente? O Brasil é uma república não se mantém assim à toa, com descaso completo. Se você está vendo que pedidos de golpe de Estado, de sublevação, de subversão das instituições brasileiras estão chegando às mais altas autoridades, o papel dessas mais altas autoridades não é achar que mais um dia normal aqui no escritório. Não, isso é um crime. Eles deveriam ser os primeiros a dar o exemplo e ir atrás das pessoas que mandaram esses tais documentos e, no mínimo, investigá-las na polícia e, quem sabe, processá-las na justiça. Tratar com uma casualidade, uma banalidade do dia a dia mostra o nível de surrealismo que a nossa República chegou. Felipe, e o Valdemar Costa Neto ele só vem a público para falar isso semanas depois dos atos golpistas de 8 de janeiro. Quer dizer, se havia gente entregando minutas golpistas, caberia a ele, como dono de um partido, trazer isso a público de alguma maneira, enviar para algum tipo de procedimento e não deixar esse caldo entornar como entornou, né? Ô Felipe, eu estava aqui no programa no dia que essa minuta foi encontrada na casa do Anderson Torres. E na época eu disse, no mínimo prevaricação que um ministro da Justiça receba uma minuta pregando golpe no país e não prenda a pessoa que entregou uma minuta com um documento desse teor. Não sei se cabe o crime de prevaricação também para um presidente do partido, mas deveria caber. Porque o presidente do partido e o partido do presidente da República, inclusive, têm suas responsabilidades. Tudo bem, Valdemar da Costa Neto tem lá seu histórico e tudo mais, mas não caberia também o crime de prevaricação? É uma dúvida que eu tenho. A parte disso, eu estou de acordo com o Joel. De novo, a gente está banalizando isso, e essa, aliás, é a tentativa do Valdemar, banalizar esse documento como se todo dia, e eu já disse isso naquela ocasião também, vou ter que repetir, mas como se fosse essa coisa normal, né? Todo dia eu estou passando na rua, alguém me pede uma informação, toma aqui esse documento, é um golpe de Estado, está bem redigido. Tem inclusive o formato de um ato institucional, já falamos sobre isso aqui no programa. Tem um espaçamento e tem o corpo da letra exatamente iguais aos documentos despachados pela Casa Civil do então governo federal. Tem o estilo de um ato institucional dos governos militares. E todo dia a gente passa na rua e recebe. É isso que o Valdemar está querendo fazer com um absurdo desse. Está querendo banalizar, deve ter sido uma missão que foi dada a ele pelo próprio Bolsonaro a partir da Flórida, só que isso não é possível, né? Para qualquer país minimamente decente ou para qualquer sociedade que tenha um mínimo de consciência sobre as suas instituições, sobre a democracia, não pode aceitar a banalização da entrega de um documento disso. E repare, Felipe, que tem uma outra consequência disso, que é o fato de ele ter dito que isso circulou por muitas pessoas ali em Brasília, ligadas ao governo. Isso
confirma a tese de que o golpe estava sendo planejado dentro do governo Bolsonaro, quando o Valdemar da Costa Neto, presidente do partido ao qual pertence o presidente da República, diz que o documento circulou entre diversos atores proeminentes da República Brasileira e diversas vezes, só confirma a tese de que havia realmente uma proposição liderada pela presidência da República de se fazer um golpe no país e impedir a posse do presidente legitimamente eleito. Está configurada aí, me parece, a tentativa de golpe de Estado, Felipe. Raquel, é como se eles dissessem assim, houve uma ideia aí e tal, mas não foi levada adiante, enfim, sumiu na poeira. Só esclarecendo a dúvida do Felipe Pena, prevaricação é crime só para o servidor público, não vale para presidente de partido. Mas assim, o que sempre me espantou nessa história, e no dia que o Valdemar da Costa Neto deu essa entrevista para o Gustavo Uribe, nosso colega aqui na CNN, e também para outros veículos de comunicação, era qual o cálculo que ele estava fazendo, porque estava evidente que ele ia entrar nas investigações, que ele ia ser incluído. Era um cálculo puramente político, de defesa do Jair Bolsonaro. Eu me lembro de ouvir de uma fonte, olha, Valdemar seguiu os conselhos do advogado do Jair Bolsonaro, porque ele inclusive dizia que estava saindo da casa do advogado do Jair Bolsonaro, jamais do advogado dele. Ele que já tinha sido incluído no inquérito das fake news pelo Alexandre de Moraes por conta de todo aquele questionamento que ele fez ao processo eleitoral. Então, assim, estava evidente que ia acontecer isso que a Rosa Weber fez, de colocar ele para ser investigado neste processo. Assim, é difícil entender qual é o cálculo político que ele faz. Ontem, no jantar do PL, ele se dizia muito satisfeito. Ele falava que nunca imaginava que um dia ele comandaria o maior partido do país. Que ele, em outras palavras, que ele teria acesso ao maior fundo eleitoral do país. Acho que deve passar um pouco por aí. Ele precisa de Jair Bolsonaro para controlar os radicais do partido. Agora, realmente espanta que ele deixa esse flanco tão aberto, ainda mais ele que já esteve preso. E aí estava questionando aqui um advogado se ele não pode ser acusado de prevaricação, do que ele pode ser acusado. E aí ele estava falando para mim, olha, se provarem que ele conspirou para um golpe de Estado, é um crime contra o Estado democrático de direito. Ou então, menos grave, uma incitação ao crime. E eu também fiquei me perguntando, eu falei, como ele triturou a tal minuta que ele recebeu, será que ele pode alegar, me enganei, na verdade não recebi nada. E aí, conversando com a minha fonte, ela me disse, mas ele pode alegar que ele se enganou em 3 entrevistas em que ele disse a mesma coisa? Quer dizer, uma investigação séria tentaria reconstruir o caminho desse documento, como que ele triturou, de quem ele recebeu, onde estariam os restos e tal. E provavelmente ele disse, não, joguei fora, não deixou nenhum rastro, mas é que fica difícil de acreditar nas alegações dele. Olha, ele se embananou de um jeito que, assim, ele está com um caso tão complicado quanto o Anderson Torres. E Raquel Fonteles já foi preso, só para quem não sabe, foi preso no mensalão do PT, passou 11 meses na cadeia, foi solto, saiu junto com José Dirceu, tem a foto, inclusive, dos dois saindo da prisão, depois de um indulto de Natal concedido por Dilma Rousseff. Só para esclarecer uma coisa, Raquel, eu sei que ele não poderia ser condenado por prevaricação, porque não é funcionário público, mas o que eu disse é que deveria responder como presidente de um partido, ainda mais sendo o partido do presidente, como se funcionário público fosse. Não, é que você disse que era uma dúvida sua. Você disse, é uma dúvida minha, não sei se ele poderia ser questionado sobre prevaricação. Aí eu fui pesquisar. Mas você esclareceu bem, acho que foi bem esclarecido. Obrigado. Seja como for, Valdemar já conseguiu custar ao partido 22 milhões de reais e agora preparou mais essa, hein? Ele está só acertando ali, né? Bom, uma pessoa a gente conhece pelo passado dela e a biografia do Valdemar não ajuda na credibilidade de tudo, nada disso que está acontecendo. Tá? E eu quero lembrar de uma live, uns 2 meses atrás, da ex-mulher dele, que justamente estava acusando ele, dizia que ia apresentar provas de que ele estava conspirando, golpe, sei lá, não me lembro direito o conteúdo dessa live, mas ela dizia, eu vou botar tudo isso na mesa. E ela parecia bastante embasada, né? Ela estudou política, falou, você me ensinou tudo e eu vou agora botar tudo isso na mesa.
Então, vamos aguardar aí o que pode acontecer. Parece que ele quis minimizar o golpismo bolsonarista, mesmo se arriscando a se tornar alvo de inquérito, com uma certa sensação de onipotência, né, Joel? De quem é dono do partido, um partido que formou a maior bancada, são 99 deputados. Isso aí não vai dar em nada mesmo, deixa eu dar minhas declarações aqui pensando no futuro político. Pois é, mas logo depois de já ter cometido aquele erro, daquele pedido de anulação das urnas, sabe? Segundo erro patente em sequência, assim, realmente a gente começa a questionar o discernimento dele para tomar esse tipo de decisão. Mas ele está acostumado a se defender, então ele tem muita experiência. Pode ser. Muita experiência em se defender. Eu tenho duas hipóteses. Eu acho que ele precisa galvanizar o partido e ele tem muita dificuldade de controlar os radicais. Ele é um dos que tem insistido para que Jair Bolsonaro volte dos Estados Unidos para assumir esse papel do tipo, você que pariu esse filho, o embale. E um outro ponto que eu também tenho dúvida são os acordos entre Jair Bolsonaro e Valdemar da Costa Neto na época do orçamento secreto. Nós não sabemos o que tinha aí, então nós não sabemos quais os favores ele pode dever a Jair Bolsonaro. Então a gente parte de uma terceira hipótese, né? Pode ser que ele já não seja o dono do partido efetivamente, e sim a família Bolsonaro. Isso eu duvido.